noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de discutir o projeto de lei de número 84 de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Osasco para o quadriênio compreendido entre 2022 e 2025. E o projeto de lei de número 85 de 2021, exercício de 2022, no âmbito da administração direta e indireta do município. E essa audiência será realizada também por videoconferência em função da pandemia pelo surto do novo coronavírus Covid-19. Convido o nobre vereador Fábio Chirian para secretariar os trabalhos desta noite. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos o senhor Éder Alberto Ramos Máximo, secretário de Planejamento e Gestão de Osasco. Presente ainda nesta audiência, Josias Nascimento de Jesus, Josias da Juco, presidente em exercício. Vereador Rogério Santos, que é presidente, ou primeiro secretário da mesa diretora. Juliana Gomes Curvelo, Juliana da Tivós, vereadora. Adalto Leonildo de Souza, Adalto Totô, vereador. Bruno Mancini, secretário de Finanças, que está em videoconferência. Mônica Lourenço Veloso, secretária executiva de Políticas para as Mulheres e Equidade de Gênero. Dr. Luiz Henrique do Nascimento, que é secretário adjunto de Planejamento e Gestão. Jaqueline Rocha dos Santos, diretora do Departamento de Planejamento Estratégico. Marcelo Saléria Rich, diretor do Departamento de Planejamento Estratégico. Verônica Costa, assessora representando a vereadora Pastora Cristiane Selegato. Quero informar para os senhores e senhoras que fazem parte desta Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: Elza Natal de Oliveira, presidente desta comissão. Fábio Chirian, que é o relator. Rafael da Silva, que é membro. Batista de Souza Moreira, membro. Luiz Carlos Soares de Oliveira, o Julião, membro. Boa noite a todos. Informamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabyte Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. Nos próximos dias, o evento também estará disponível no YouTube. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores e faça a leitura dos ofícios, posto que a audiência pública está sendo transmitida por videoconferência também. Adalto Totô. Eu, Fábio Chirian, secretariando. Josias da Juco. Juliana da Tivós. O meu presidente Julião. E Rogério Santos, primeiro secretário aqui da casa. Sejam bem-vindos.
Peço aos vereadores que queiram fazer parte, fazer perguntas, que se inscrevam com o secretário. Gostaria de informar os participantes, munícipes, que poderão formular perguntas pertinentes ao tema desta audiência pública, por videoconferência ou na página da TV Câmara, no Facebook. Aqui tem um ofício que eu vou acabar lendo agora. Osasco, 18 de agosto de 2021. A vereadora Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças, em virtude de estar licenciado nesta data, infelizmente não poderia participar da audiência pública. Projeto de Lei 84/2021 e Projeto de Lei 85/2021, solicitada pela vereadora Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Parabenizo pelo trabalho desenvolvido e desejo sucesso a todos os participantes. Muito obrigado, secretário. Quero convidar o senhor Éder Alberto Ramos Máximo, que é o secretário de Planejamento e Gestão desse município de Osasco, para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 20 minutos. Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer estar nessa Casa de Leis. Em nome das mulheres, quero cumprimentar a nossa vereadora Juliana, em nome do nosso presidente Julião, a todos os demais. Para nós aqui do Executivo, a gente chega com muito entusiasmo nesse momento, cumprindo essa etapa de legalidade com muita maturidade. Todo esse processo de construção do PPA trouxe para a gente um sentimento de pertencimento. Mesmo com a pandemia, a gente conseguiu reunir diversas pessoas através de videoconferências, através de reuniões online, para que juntos e juntas a gente pensasse visões de futuro, resolvesse árvores de problemas, tudo de maneira plural, participativa e democrática. E quando a gente inverte a lógica do orçamento, garantindo recurso para eixos e não para secretarias, isso faz com que a gente possa ver a política da intersetorialidade, que é o que a gente acredita e que, de maneira inédita, apresenta para a nossa cidade. Então, essa peça orçamentária, que vai determinar, através do orçamento, o desenvolvimento que a gente quer transformar de PIB para equidade, justiça social e uma cidade plural e participativa, foi constituída de maneira super participativa e nos deixa com muita humildade e transparência e segurança de defender hoje aqui aos senhores e senhoras vereadores e vereadoras tudo que a gente determinou através desse plano plurianual que a gente, vereador Fábio, chama de Osasco para a gente, que é uma maneira que a gente enxerga de dar pertencimento. Plano plurianual, vereador Rogério, quando a gente fala, parece que a gente não sabe nem se é de comer, PPA, não sei, nunca vi, só ouvi falar, né? Então, a gente, vereador Adalto, para popularizar, para falar com todas e todos, da Zona Sul à Zona Norte, colocou o nome de Osasco para a gente e traz o sentimento da população. Pela primeira vez, a gente tem a saúde ultrapassando a marca de 1 bilhão de investimento. Como será esse investimento? Para que será esse investimento? Após a pandemia do coronavírus, a gente tem um desafio enorme pela frente. Sob o comando do prefeito Rogério Lins, a gente tem o desafio de transformar o desenvolvimento econômico em equidade, de fazer com que as oportunidades de geração de trabalho e renda também sejam oportunidades de crescimento ordenável, sustentável, e que a gente possa respeitar
o direito daqueles e daquelas que por aqui vivem, que por aqui passaram e por aqui querem estabelecer as nossas famílias. Então, hoje, a gente vem para cá com um sentimento de generosidade sobre tudo que a gente percorreu até aqui. E eu não poderia deixar de agradecer a minha equipe, né, em nome do nosso coordenador geral, o Marcelo, o empenho e a dedicação e todo o esforço para que a gente pudesse capilarizar o sentimento da população, dessa Casa de Leis, das instituições do Executivo, de todas as secretarias. Eu estou vendo aqui a nossa secretária Mônica Veloso, que assumiu a inédita Secretaria da Mulher e Promoção da Igualdade, né? Pela primeira vez a gente tem essa pauta. E a gente vê, eu estava falando com a Mônica, eu tive o prazer de estar secretária da Cultura, e a gente vê o orçamento de uma secretaria executiva, não é grande, porque ainda tem muito para se fazer, mas existente, Adalto. É um orçamento que vai garantir que a gente possa ter políticas públicas para que, quando a gente chegue numa Casa de Leis, vereador Julião, a gente possa ver a foto de uma mulher, né, ocupando os espaços de poderes dessa cidade, né, de uma mulher protagonista, que é o que a gente espera da sociedade. A gente tem a maior participação da mulher hoje aqui nessa Casa de Leis, né? Durante o período da história, o momento que a gente tem a maior participação feminina. E a gente tem o desafio de fazer com que cada dia mais seja maior e maior essa participação, porque é assim que a gente acredita que a gente pode transformar não só a nossa cidade, mas o nosso estado e o nosso país. Então, hoje, a gente está aqui reunido com a nossa equipe técnica, com o nosso secretário adjunto, doutor Luiz, pronto para dialogar, para conversar, com muita humildade, para apresentar, mas também para recolher alguma informação que possa fazer com que realmente esse plano plurianual seja Osasco para a gente, que a gente concebeu. Quero agradecer e me colocar à disposição de todas e todos. Um bom dia de trabalho e gratidão pela presença. Um abraço a todas e todos que nos assistem aí. Boa noite. Secretário Éder, muito obrigado. Eu convido o senhor Bruno Mancini, secretário de Finanças de Osasco, para fazer uso da palavra e vai fazer sua explanação aqui, usar a palavra videoconferência. Inteiramente à disposição aí, tá? 20 minutos. Ó. Brunão, aguarda um minutinho, para a gente, acho que vai colocar o som aqui na tela. Aproveitar o momento também para informar que a Lúcia da Saúde também esteve por aqui, né? Acho que logo ela possa ser que ela volte. Ainda não, o Bruno vai ver no plenário, é isso? Aqui sim. Tá bom. O Marcelo tá aí. Pessoal, enquanto a gente resolve um problema técnico, né, de áudio aqui da nossa...
Faz o teste aí, Bruno. Pessoal, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Uma boa noite a todas e a todos. Eu sempre tenho uma emoção especial quando a gente está aqui nessa casa, porque a gente se lembra em tempos tão difíceis da democracia, que essa é a casa do povo, né? E por meio dos seus representantes, os nobres vereadores e vereadoras, a gente se sente mais perto do povo e podendo discutir uma das coisas que mais são especiais para mim, que é o orçamento público, que é o futuro da cidade, que é discutir políticas e serviços públicos melhores para cada cidadão osasquense que vive aqui. Então, eu fico muito feliz da gente poder estar aqui hoje, né? Eu não estou aí presencialmente, mas estou com esse recurso tecnológico, estou aqui me fazendo presente e queria só colocar alguns pontos para que estimule o nosso debate, principalmente dizer que quando a gente está falando de orçamento, a gente não está falando só de números, só de recursos financeiros, a gente está falando da vida das pessoas. Então, é muito importante que essa discussão seja democratizada, que ela seja levada para além dessa audiência pública, para as discussões nos bairros, em toda a cidade, para que as pessoas se empoderem mais desse espaço e que possam, claro, ajudar a gente a fazer uma cidade melhor, né? Então, quando a gente está discutindo orçamento, a gente não está discutindo só o quanto de recurso que vai ser investido na cidade nos próximos anos, ainda que seja muito importante isso, mas a gente está discutindo como a gente vai direcionar esses recursos para transformar a vida das pessoas. É importante a gente dizer que o orçamento é uma peça legal, né? Uma lei que deve ser executada, deve ser fiscalizada pelos nobres vereadores e vereadoras, mas principalmente pelo povo. E que é uma forma da gente entender qual é a diretriz política que a gente quer para a cidade. Então, quando o Éder fala que pela primeira vez haverá uma Secretaria Executiva da Mulher, eu lembro da gente discutindo ao longo desse semestre, né, a Mônica está aí presente, de que será que a Secretaria vai ter mesmo orçamento? Será que vai ter condições de executar esse orçamento? E sim, né, é uma decisão política de se priorizar temas que foram ignorados durante muitos anos e que colocaram a gente em situações de muita desigualdade, de muita adversidade em relação a inúmeros temas e políticas públicas. E eu tenho certeza que quando a gente se propõe, né, de coração aberto a vir aqui para discutir e pensar em como melhorar e como construir uma cidade melhor, a gente consegue, com certeza, fazer um Osasco de verdade para a gente. Então, eu queria desejar um ótimo debate a todos e a gente está aqui para ouvir, principalmente, e para responder as perguntas e as discussões que forem ensejadas nesse momento. Uma ótima noite para todos e uma boa audiência. Muito obrigado, Bruno Mancini, secretário municipal. Quero aproveitar o momento também para agradecer os técnicos dessa casa, né? O pessoal que faz um trabalho com as comissões. Muito obrigado. Agradecer aos funcionários dessa casa que estão dando todo apoio aqui para a gente. Convidar o senhor Marcelo Salera Rissi, diretor do Departamento de Planejamento Estratégico, para fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à inteira disposição de Vossa Excelência aí, por 20 minutos. Boa noite a todas e todos, nobres vereadoras e vereadoras. É um prazer estar aqui nesse momento para falar um pouquinho, contar um pouco como foi esse processo de construção, da onde a gente saiu até onde a gente chegou, de falar um pouquinho desse sentimento, disso que o Bruno
nosso secretário de Planejamento trouxe, aquilo que também o secretário, o Éder e o secretário Bruno trouxeram na sua fala, né? Eu vou fazer uma apresentação bastante rápida que vai contar um pouco desse processo. Eu não sei se ela vai ser... Acho que... Bom, vou começando já. Acho que uma das coisas que o Éder já trouxe, que eu acho que é importante resgatar, foi uma preocupação nossa, desde o início do processo da Secretaria de Planejamento e Gestão, da gente ressignificar o que é falar plano plurianual. A gente sente que o nome plano plurianual, o PPA, ele comunica muito pouco. Então, a gente teve uma preocupação e uma missão da gente ressignificar, e aí foi a partir disso que a gente sugeriu a criação dessa logomarca, né, Osasco pra gente, é tornar de fato esse processo participativo e convidativo para as pessoas, primeiro, entenderem do que se trata e, a partir disso, participarem desse processo para que a gente consiga, de fato, ter uma peça que seja, de fato, democrática, participativa. De forma bastante breve, para contextualizar um pouco, para partir, né, o plano plurianual ele trata do orçamento público, né? Então, eles são as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. Então, falar do planejamento orçamentário, estratégico, e também do orçamento público é aquilo que reúne todas as receitas arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com esses recursos. É também no orçamento onde estão previstos todos os recursos arrecadados e onde esses recursos serão destinados. A base legal para a elaboração de todas as peças, não só do plano plurianual, mas também das outras peças orçamentárias, que são a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também a Lei Orçamentária Anual, elas são embasadas, né, elas se escoram na Constituição Federal de 88, na Lei de Responsabilidade Fiscal e também na Lei 4.320, de 64. Esses são os instrumentos que a gente baliza a construção dessas peças orçamentárias. Como a gente está elaborando um novo plano plurianual, a gente trouxe esse esquema para vocês entenderem como que se dá esse processo, né? Nós enviamos no dia 30 de julho o plano plurianual, ele vale a partir do ano que vem, né, de 2022 até 2025, e aí nós, junto com o PPA, entregamos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, e até o dia 15 de outubro desse mesmo ano, nós temos a responsabilidade de entregar a Lei Orçamentária Anual. E essas leis vão discutir e organizar o orçamento do município de Osasco para o ano de 2022. E aí, em 2022, nós organizaremos essas peças para tratarem do ano de 2023. E assim até 2024, onde a gente encaminha as peças de 2025. O plano plurianual ele tem o papel de planejar, enquanto que a LDO orienta como vai se dar, né? A LDO ela é um elo entre o plano plurianual e também a lei orçamentária anual. E aí, na lei orçamentária anual, a gente tem a responsabilidade de executar. E a gente traz essas peças para cá, como bem o secretário de Finanças trouxe, o Bruno, essas peças orçamentárias, diferente de outras leis,
elas são obrigatórias, né? Nós temos que apresentar, e aí é papel dessa casa discutir e aprovar essas peças. Então, como eu destaquei, né, o plano plurianual é a principal ferramenta de planejamento e orçamento de médio prazo que organiza as ações da Prefeitura para os próximos 4 anos. Fazer um plano plurianual, você tem N maneiras de construir um plano plurianual. O que eu vou contar aqui um pouco para vocês hoje é como a Prefeitura de Osasco, ao longo do ano de 2021, se dedicou e pensou como organizar a estrutura desse plano para que a gente pudesse, no dia 30 de julho, entregar a esta casa. Nós escolhemos, através de um diálogo intersecretarial e com a sociedade civil, e também a análise de dados e indicadores e também da projeção econômica, que nos permitiram estabelecer estratégias e objetivos para um Osasco cada vez mais nossa. A construção do PPA ele se inspira na elaboração do plano de governo eleito em 2020 e que foi estruturado em 19 eixos. Então, os eixos passam por saúde em primeiro lugar, educar para transformar, trabalho e renda para o cidadão, cidade segura e bem cuidada, empreender para crescer, proteção da criança, valorização da família e respeito aos idosos, meio ambiente, práticas esportivas e amor pelos animais, juventude conectada e com propósito, cultura e economia criativa, mobilidade e infraestrutura urbana, moradia digna para as famílias, desenvolvimento urbano e direito à cidade, o eixo mulheres protagonistas, combate ao racismo, inclusão social e combate à pobreza, gestão moderna e sem complicações, cidadania, direitos humanos e diversidade, inclusão da pessoa com deficiência e governo aberto, plural e democrático. Uma das coisas que a gente persiste e continua trazendo para as discussões dessas peças orçamentárias e incrementando como camadas de planejamento é a inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS eles têm como objetivo promover uma vida digna para todos e também tem como objetivo erradicar a pobreza. Eu acho que, em alguma medida, essas propostas, esses objetivos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm, são muito parecidos e semelhantes para aqueles que a Prefeitura busca, né, e percorre. Então, a gente acha que faz sentido trazer esses objetivos como mais uma das camadas que a gente incorporou nesse nosso planejamento. Então, eles são 17 objetivos, tem 169 metas, e que aí a gente se baseia neles para pensar os nossos objetivos estratégicos, para pensar as nossas ações que vão ser realizadas ao longo desses próximos 4 anos. E aí, nesse processo de construção do que a gente tem hoje como um plano plurianual, a gente optou por fazer um processo que seja de fato, que fosse de fato participativo, democrático, que a gente pudesse envolver a população, a Câmara, os servidores da Prefeitura, os conselhos municipais participativos e algumas instâncias de participação. Uma delas que a gente fez, na verdade, foram 2 ciclos de oficinas. Elas foram essas oficinas temáticas. Na primeira oficina, a gente teve a preocupação de pensar problemas públicos. Então, assim, a partir da participação dos servidores da Prefeitura, da Câmara, membros dos conselhos municipais participativos, dos conselhos gestores da saúde e educação, debater problemas públicos. E aí, na sequência dessa discussão de problemas públicos, nós nos preocupamos em pensar em potenciais soluções para esses problemas públicos que nós discutimos. E também, para além dos problemas públicos, também pensar em visões de futuro. Então, a gente trouxe nesse slide um breve resumo, né? Então, foram 19 eixos, foram 38 oficinas trabalhadas, nós tivemos mais de 3.000 participações, foram 137 salas de debate, totalizando mais de 110 horas de debate. Então,
mostra o quanto oportuno foi, mesmo num momento pandêmico, num contexto de pandemia, fazer um processo que fosse de fato participativo, que a gente pudesse trazer esses setores para discutir e pensar problemas públicos. E aí a gente identificou e construiu mais de 300 árvores de problemas, foram identificados mais de 1.700 causas, problemas e consequências. A gente propôs mais de 2.600 potenciais soluções e fez mais de 400 visões de futuro, né? A partir do que se a gente sabia onde a gente estava, a gente também tinha que pensar onde a gente queria chegar. Então, é importante pensar nessas visões de futuro. Um outro instrumento que a gente percorreu também foi por meio de um formulário eletrônico. A gente tinha muito interesse e o desejo de percorrer o território para debater esse assunto, de levar a perspectiva do orçamento público, explicar explicar isso aqui que eu estou explicando para vocês no território. Mas aí a gente não pôde, né? A gente fez um formulário eletrônico. E aí eu até gostaria de destacar nesse formulário eletrônico a participação da Central 156 da Prefeitura. Ela foi responsável por ligações no território para aplicar esse questionário. E aí um dos resultados que a gente obteve foi um mapa afetivo. Então, uma das perguntas que nós fizemos nesse formulário era qual o seu lugar favorito de Osasco. E aí as pessoas puderam destacar bairros, praças, parques ou qualquer outro lugar que as pessoas se sentiam bem. Então, esse foi uma pergunta que nós fizemos e que surtiu um efeito bastante interessante. Assim, acho que a gente alcançou o objetivo da pergunta. E uma outra pergunta que nós fizemos era: se a Prefeitura de Osasco pudesse fazer alguma coisa para a vida aqui ser melhor, o que seria? E aí, a partir das respostas que nós obtivemos, nós identificamos a quais eixos essas respostas linkavam. E aí, o eixo que mais foi citado pelas pessoas que participaram desse formulário foi o eixo Cidade Segura e Bem Cuidado, Cidade Segura e Bem Cuidada, saúde em primeiro lugar, mobilidade e infraestrutura, a questão do desenvolvimento urbano e direito à cidade, do trabalho, da inclusão social, do meio ambiente, das práticas esportivas e todos os outros eixos. E isso também até foi bastante importante para a gente também pensar no que a gente prioriza. A gente sabe que tudo é importante, mas também a gente tem esse dever de pensar no que a gente pode priorizar. Uma outra coisa que a gente trouxe para esse ciclo de planejamento é a perspectiva da intersetorialidade. Qual que é essa ideia, né? A gente, até então, cada uma das secretarias respondiam por um único eixo. E aí... Obrigado. A voz melhora. Até o ciclo passado de planejamento, cada uma das secretarias respondia, às vezes, a um único eixo do planejamento estratégico. A partir desse novo ciclo, o que a gente quis apresentar é que cada uma das secretarias seria responsável por construir mais de um eixo. Então, a Secretaria A poderia construir o eixo saúde em primeiro lugar, trabalho e renda, mobilidade e infraestrutura urbana, inclusão da pessoa com deficiência e governo aberto. Então, trazer essa perspectiva da intersetorialidade que vai se refletir nos quadros. Quando a gente apresentar o orçamento, vai dar para entender um pouco como que isso se apresenta. Uma outra medida que a gente trouxe para esse ciclo orçamentário é a perspectiva da territorialização do orçamento. O que é a territorialização do orçamento? É o quanto do recurso público municipal está sendo investido em cada território ou região da cidade. A gente pretende isso para pensar como que a gente pode reduzir as desigualdades socioterritoriais. Então, essa é uma das inovações que a gente pretende implementar, pretende colocar isso no nível da lei orçamentária anual, que a gente ainda vai entregar
à Câmara, mas é uma das coisas que a gente pretende, aí tal como, né, compreender as necessidades e potencialidades dos territórios e bairros da cidade, codificar o orçamento anual para saber quanto será gasto e direcionar o recurso para áreas prioritárias, e promover atividades participativas para a sociedade civil organizada, conselhos e população em geral ajudarem no processo de decisão dos investimentos públicos. Isso é um tema que a gente já vem debatendo, inclusive, no plano de ação, o primeiro plano de ação de governo aberto, que está sendo implementado pela Prefeitura de Osasco, que trata desse tema, tanto da educação cidadã, quanto também das discussões sobre a participação da população no orçamento da cidade. Então, essa inovação da territorialização do orçamento vai ser bastante importante nesse processo de discussão, de envolver a sociedade, para que, de fato, possa participar e decidir como que vai se dar o orçamento pela cidade de Osasco. E aí, como o macrozoneamento nos ajuda, essa aqui é uma primeira proposta, ela não está definida, mas a gente precisa entender como que está o território de Osasco. Então, a gente pega elementos dos indicadores, pega elementos dos relatórios administrativos das secretarias e coloca isso no mapa para entender como que está o território, para saber quais são as áreas que a gente precisa investir mais e como que a gente consegue investir e combater as desigualdades. Então, essa é uma das preocupações que a gente tem e está se organizando para implementar nesse próximo ciclo de planejamento. E aí, se a gente fosse condensar um pouco todo esse processo, a gente construiu os diagnósticos setoriais, né? Os vereadores e vereadoras tiveram acesso a esse material, então já viram o quanto profundo está esse diagnóstico. Nós temos um diagnóstico para cada um dos 19 eixos. Então, a gente pega esses diagnósticos setoriais, pega o plano de governo, os planos municipais setoriais, nós temos mais de 10 planos municipais setoriais, e a gente entende a importância de que eles ganhem a lógica do orçamento para que eles saiam do papel, para que eles ganhem vida. A gente fez as oficinas temáticas e consolidou isso em 141 compromissos. Esses compromissos foram distribuídos para cada uma das secretarias. As secretarias tiveram o papel de priorizar esses compromissos naqueles que eles entendiam ser mais importante. Eu falei aqui, mas acho que é importante destacar que a gente acredita que tudo é importante, mas a gente muitas vezes não tem recurso para atender bem, né? Atender bem, resolver esses problemas públicos que nós temos no nosso cotidiano. Então, as secretarias puderam priorizar, a gente pegou esse resultado dessa priorização, montou um caderno e levou para o Rogério, o nosso prefeito, e aí falou: Rogério, essa aqui é a nossa priorização, e a gente discutiu com ele as marcas de governo, as prioridades que ele entende que deva conter no nosso orçamento, e aí foi construindo os objetivos estratégicos, os programas orçamentários e as ações, né? Então, nós temos 38 objetivos estratégicos, 53 programas e 244 ações. E aí, até retomando um pouco do que o nosso secretário Éder trouxe na sua fala, esse aqui é o nosso mapa estratégico. Toda a estratégia do nosso planejamento está contido nesse slide aqui. E aí nós temos como visão de futuro transformar o crescimento econômico em desenvolvimento, qualidade de vida e justiça social. É com esse propósito que a gente estabeleceu essa proposta de planejamento estratégico, de plano plurianual. E aí nós temos também algumas diretrizes, que é a redução das desigualdades sociais, a promoção de uma cultura cidadã, inovação na gestão, cidadão protagonista, valorização da diversidade, simplificação e eficiência dos serviços e a promoção da intersetorialidade. E aí, se a gente fosse ler esse mapa estratégico,
Acho que ele tem várias formas, mas a que eu acho que vou escolher é assim. A gente tem lá Osasco para Todos, é o que trata dessa intersetorialidade, daquilo que é comum a todos os eixos. E aí a gente apresenta os eixos mulheres protagonistas, inclusão da pessoa com deficiência, combate ao racismo, juventude conectada e com propósito, cidadania, direitos humanos e diversidade, e proteção da criança, valorização da família e respeito aos idosos. E aí, na Osasco do Futuro, a gente entende que é a forma como a gente vai alcançar esse desenvolvimento econômico, essa qualidade de vida, essa justiça social, né? Por meio desses eixos, né? Então, tem gestão moderna e sem complicações, governo aberto, plural e democrático, desenvolvimento urbano e direito à cidade, mobilidade e infraestrutura viária, meio ambiente, práticas esportivas e amor pelos animais, e o eixo cidade segura e bem cuidada. E aí a gente entende que no Osasco Desenvolvida vão estar os eixos, que é aquilo que a gente pretende alcançar, né? Saúde em primeiro lugar, educar para transformar, cultura e economia criativa, moradia digna para as famílias, trabalho e renda para o cidadão, inclusão social e combate à pobreza. E aí, esse é um primeiro quadro que a gente trouxe aqui hoje, que é a despesa prevista distribuída por cada um dos 19 eixos. Essa foi daquela perspectiva da intersetorialidade, né, destacar aquela perspectiva que a gente quis inovar, né? Então, mais de uma secretaria é responsável por construir mais de um eixo. Então, assim, muitas vezes o eixo saúde em primeiro lugar, ele vai estar sendo construído tanto pela Secretaria da Saúde, mas também pela Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Mulher, Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, isso eu acho que a gente entende como uma das inovações que a gente traz para esse ciclo. Essa é uma outra forma de apresentar a despesa prevista, distribuída por cada um dos órgãos. Isso até foi uma das coisas que a gente conversou naquele dia, naquela reunião, né? Então, a Secretaria da Saúde com orçamento de R$ 1 bilhão, a Secretaria de Educação com 860 milhões, e aí, na sequência, todas as outras secretarias. Queria só destacar que aqui a gente fez uma divisão, né? A gente apresentou todas as secretarias da Prefeitura, que tem lá o total previsto, tem 3 bilhões 451 milhões. E aí depois a gente apresentou na sequência a Câmara Municipal, a FITO e a IPMO, que complementam os recursos que a gente previu de despesa prevista para o PPA. Uma outra forma também de apresentar, a gente trouxe os 19, nós temos 54 programas, a gente apresentou aqui os primeiros 19 programas. Esses 19 programas, eles são responsáveis por 3 bilhões 297 milhões, então tem lá o eixo reconhecimento e valorização do servidor, o Osasco Mais Saúde, Escola para Todos, Emprega Mais Osasco, Cuidados com a Cidade, tem aí a questão do desenvolvimento em infraestrutura viária, tem valorização e difusão histórica e cultural, então estão apresentadas as informações dos programas. E aí aqui a gente traz a tabela da receita prevista para esses próximos 4 anos. E aí nós temos as receitas correntes, né? Então a gente tem os impostos, taxas e contribuições de melhoria. E aí isso está dividido em impostos e taxas. Nós temos também as contribuições, a patrimonial, serviços, transferências correntes. E aí nas transferências nós temos o ICMS, o IPVA, o IPI, a FPM, e aí está aí distribuído, né, todas as receitas. Uma informação que a gente quis até destacar, geralmente nós temos, a gente pensa nesse 3 milhões 842 milhões para pensar como base de cálculo, para calcular
a aplicação mínima daquilo que é obrigatório para ser investido em ensino e em saúde. Mas, na verdade, a gente destacou ali que a base de cálculo para a aplicação é a receita que a gente tem dos impostos e do ICMS, do IPVA, do IPI e do FPM. E aí a gente até trouxe aqui em destaque a base de cálculo, né? Então a gente tem lá aquilo que a gente arrecada a partir dos impostos e daquilo que a gente recebe do governo do Estado e também da União. E aí, assim, se a gente fosse calcular em cima daquele 2.569 milhões, a aplicação mínima obrigatória para o ensino, os 25%, seriam 642 milhões, e na saúde, 385 milhões. E aí, o que a gente está... A nossa previsão de despesa no PPA está sendo, para a Secretaria de Educação, 860 milhões, enquanto que para a saúde, a gente está investindo R$1 bilhão. Então, era esse destaque que a gente queria apresentar. E aí, para fechar, uma informação que a gente acha bastante importante e que a gente discute isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a perspectiva dos riscos fiscais. Então, em situações como essa que nós estamos vivendo, de pandemia, ou se, porventura, a arrecadação prevista não atinge aquilo que a gente previu, a prefeitura tem a responsabilidade de, por meio dessas ferramentas, fazer, né, o contingenciamento de recurso, estabelecer formas de equilíbrio das contas públicas e também da priorização dos programas e ações de governo. Era isso que eu queria apresentar aqui hoje. Eu queria, assim como o secretário Éder e também do secretário Bruno, nos deixar totalmente à disposição para a gente construir, debater e conversar a respeito desse processo. Eu fico bastante satisfeito e à vontade de falar com vocês a respeito disso. Queria também aproveitar também para agradecer a equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão e também da Secretaria de Finanças, que estiveram juntos ao longo desse processo de construção, desde janeiro desse ano até o dia 30 de julho. Então, queria muito agradecer eles e agradecer a presença de vocês aqui hoje. Obrigado. Quero agradecer aí ao senhor Marcelo Salera Ritt, que é diretor de planejamento, né? Mas não posso também deixar aqui de parabenizar, né, pelos trabalhos aí, pela apresentação dele, mas isso teve uma equipe, né, que trabalhou junto, e o secretário que está lá comandando os trabalhos, parabéns, né, o adjunto, e claro, com a anuência do prefeito, né, Rogério Lins, que a gente acaba conseguindo levar informações para todos os munícipes da nossa Osasco. Quero seguir aqui, né? E a gente vai agora abrir esta parte aqui da audiência, essa audiência pública, para que os nobres vereadores inscritos façam as suas perguntas, né? Quero chamar aqui o Adalto Leonino de Souza, para fazer uso da tribuna, e está inteira à disposição de Vossa Excelência. 3 minutos. Boa noite a todos. Eu sei que você ficou prestando atenção. A gente não vem fazer assim, uma pergunta exatamente. Boa noite a todos os internautas, pessoal que acompanha a gente, essa audiência pública pela TV Câmara. E a gente vê, na verdade, aqui Éder, Bruno e o Sérgio, que não está aqui presente, é parabenizar pela ousadia de trazer realmente uma proposta de trabalho e aplicações do devido orçamento em cada secretaria. Aproveitando,
Quero cumprimentar todas as mulheres, em nome da minha presidente, Mônica Veloso, em nome do meu amigo vereador Rogério Santos, cumprimentar toda a vereança presente, os que estão acompanhando pela internet e pelas redes sociais. Políticas públicas. Eu vi muitas coisas sendo faladas pelo nosso amigo aqui anterior, pelo Éder, e na explanação também que houve durante a semana, em nossas reuniões. Ouvi muitas palavras sendo faladas sobre da Secretaria de Planejamento e Gestão, como saúde em primeiro lugar, educação. Eu quero lembrar que, dessa vez, nós temos lá a Zona Norte de Osasco, que, frequentemente, os próprios vereadores, o prefeito, secretários, dizem que, em prefeituras e gestões anteriores, Zona Sul, centro de Osasco, teve as suas prioridades. E hoje nós trazemos, escuto falar em transparência, escuto falar em apoio ao deficiente físico, à juventude, à Secretaria da Mulher. E realmente, Éder, eu quero acreditar que de 2022 até 2025, pelo menos metade do compromisso, sempre mais um, para não ter as dúvidas, de que realmente seja cumprido e todo esse orçamento, né, seja aplicado de maneira correta, sempre estando na vigilância, que na cidade de Osasco existem muitas famílias pobres, carentes. As políticas públicas têm que ser colocado em primeiro lugar. Em toda a região, em toda a cidade. Para concluir, eu deixo aqui a minha palavra, assim o meu gesto, feliz de ter participado, pelo menos, da minha primeira, né, PPA, e a gente espera outras vezes voltar aqui nessa tribuna, em outras comissões, para estar expondo as nossas ideias e falando da necessidade da nossa política pública na cidade de Osasco. Falando que a saúde, Éder, Bruno, Dinísio, é em primeiro lugar. Vem educação, um povo tem que ter saúde, um povo tem que ser bem educado para poder viver bem e socialmente. Tá, eram essas minhas palavras. Agradeço a toda a presença aqui que acompanhou pela rede social e os presentes aqui nesta Casa de Leis. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, nobre vereador Adalto, pelas palavras, pela exposição. Convido a nobre vereadora Juliana Dativoz para usar a tribuna. Está inteiramente à sua disposição. Terá 3 minutos. Claro que o tema tão importante para a cidade, a gente vai conduzindo aqui da melhor forma possível. Boa noite a todas e todos. Eu precisava de uma meia horinha para falar, mas 3 minutos eu vou tentar resumir aqui com alguns pontos, porque vamos ter outras audiências também, e a gente vai participando e falando. Boa noite, Éder. Vou tocar num assunto aqui que eu acho que você entende bem, que é a questão da cultura. Já passou pela secretaria, então está bem fresco na memória, né? Acho que uma das lutas grandes na cultura era pelo 1% do orçamento. Sei que, de uma forma dividida, a cultura aparece no PPA de várias formas, mas por que não 1% para a cultura, né? E por que não um edital de fomento que venha do município e não que espere-se do Fundo de Cultura para poder estar constando no PPA e também na LDO a questão do edital de fomento, que eu acho que é tão sensível. Osasco é uma cidade que merece e que tem muitos artistas de qualidade, e você sabe muito bem disso. Bom,
E a gente sabe também que na cultura, boa parte do orçamento vai para a folha de pagamento. Né? Então, de aumentar esse 1% para 1% e pensar num edital de fomento do município. O outro ponto, que acho que o Marcelo falou, e eu gostaria só de dar uma colocada, que é a importância dos planos municipais setoriais. E é algo que eu participei enquanto participei da elaboração do plano de cultura, e a gente sentia muita falta de deixar explícito no PPA e na LDO se está previsto a revisão e a execução de cada ponto. E aí não estou falando só da cultura, não. Nós temos aqui pelo menos mais de 10 planos vigentes, né? São planos decenais. Então, é muito importante a gente ver. Eu vi várias vezes citados no PPA o plano Juventude Viva, mas eu senti falta dos outros planos sendo mencionados com detalhes, assim, de drenagem urbana, que para a gente é algo muito valioso, porque eu moro no Rochdale, lá a gente sofre muito com a enchente, e esses detalhamentos com relação aos planos municipais. E é isso, por enquanto, e nos próximos eu trago coisas fresquinhas. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Juliana D'Ativós. Quero convidar aqui o nobre vereador, que é primeiro secretário dessa casa, para usar a tribuna. O senhor tem 3 minutos e a tribuna está inteira à disposição de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Se eu precisar de mais uns minutinhos, o senhor já me ajuda aí. Mas é coisa importante, eu acho que a gente tem um espaço aqui oportuno para isso. Eu queria cumprimentá-lo pela presidência da comissão e também dessa audiência. Cumprimentar o vereador Fábio Chirian, também membro da comissão, o vereador Adalto e a vereadora Juliana D'Ativós, por estar representando essa casa hoje aqui junto conosco. Secretário de Planejamento e Gestão, Éder Máximo, nossos cumprimentos, parabenizando também pelo trabalho que vem fazendo. E o Bruno Mancini, que está online, também o secretário de Finanças, com quem eu tenho trocado excelentes ideias, muito boas. E assim, todos os demais, né, o doutor Luiz, secretário adjunto também, e a Jaqueline e o Marcelo, pelo trabalho que vem fazendo na diretoria e na direção desse trabalho. Na pessoa de vocês, cumprimento todos os demais membros da equipe. Parabenizar pelo avanço na forma de organização e de apresentação, né, do PPA. Acho que quanto mais claro ficar a forma de apresentação, tanto de construção de todo o projeto, mas também de apresentação, para deixar a maior lucidez possível, isso ajuda também a população. Muito rapidamente, o secretário Bruno Mancini falou do orçamento público que, mais que números, o importante é realmente a questão da transformação da vida das pessoas, e eu concordo plenamente. Agora, é verdade que, como legislativo aqui, a gente também precisa olhar os números, e a gente precisa olhar e verificar se esses números correspondem à realidade e às propostas. Então, eu que fiz aqui alguns apontamentos, junto com a nossa equipe de gabinete, não vou falar de todos por conta do tempo, mas são 42 apontamentos, que não são necessariamente problemas, às vezes são coisas de digitação, números que às vezes não batem. Eu queria aproveitar e já deixar aqui na mão do secretário Éder todos esses apontamentos. Eu vou falar só de alguns deles, mas todos os demais estão aqui, secretário. Eu vou deixar aqui em suas mãos. E tem 42 apontamentos aí e 11 da LDO. Parabenizar ainda pela questão da organização do PPA em eixos. Eu já destaquei isso na nossa reunião. Eu acho que é um ponto importante, a escolha do governo de fazer em forma de eixos essa apresentação e o trabalho, e a questão da intersetorialidade, porque daí você consegue perceber onde o recurso está sendo destinado. Mas eu quero deixar aqui registrado que tem
pelo menos um eixo com os quais eu não comungo de alguns aspectos, mas é visão política, e isso, conforme a gente for desdobrando, a gente vai discutindo aqui. E também tem algo que eu não sou muito favorável, é só a visão política, tá? Não estou só apresentando aqui que algumas visões políticas que se fundamentam nos 17 objetivos de desenvolvimento da Agenda 2030 da ONU, eu também não comungo com alguns ideais mais de questão de natureza ideológica, mas a gente não vai colocar isso aqui agora, não. Queria agradecer por ter apresentado a forma, viu, Marcelo, a forma de, naquele quadro, onde aparece também por secretarias. A minha pergunta é se esse material vem para nós também. É possível depois, né? Por favor, se puder enviar para casa, para que os vereadores tivessem, é importante para a gente poder fazer o comparativo com outros, né? Porque a forma de eixos nos dificulta, como a gente já falou na reunião, o comparativo com outro PPA anterior, porque antes era outra forma e agora a gente encontra essa dificuldade. Eu agradeço por ter trazido aqui. Só alguns apontamentos rápidos, presidente, e também o secretário aqui. A gente usou um código aí, secretário, de páginas, porque como ele tem os arquivos diferenciados, então está 2/215, porque é um dos arquivos, o outro 10/478, é porque aparece dessa forma. Mas o que importa aqui é o seguinte, uma primeira questão, eu estou falando de algumas só que estão em amarelo aí nesse arquivo, tá? As indicações ou emendas parlamentares, elas aparecem com um montante total para os anos de 2022, 23, 24 e 25, com 10 milhões e 500 mil por ano, que, dividido pelos 21 vereadores, daria 500 mil e não 300. O valor deveria ser 6 milhões e 300, né? E está aparecendo esse valor. Então, tem aí para a gente poder entender por que esse valor aparece maior. Também, no segundo item, aí, na página 110/478, o apoio à atuação dos conselhos participativos municipais. Expressa a diminuição do orçamento na rubrica apenas no ano 2023. Por ano é 1 milhão, mas no 2022 aparece 100 mil. Talvez seja um erro de digitação, mas tem uma redução significativa aí. Depois, na página 263, 478, fala de microcrédito. Essa aqui eu acho que era interessante ter uma fala aqui hoje. Essas outras questões não precisa responder necessariamente hoje, pode vir depois. Mas algumas seriam interessantes para o nosso diálogo. Por exemplo, fala de microcrédito produtivo orientado. Para os anos 2022, 23, 24 e 25, 3 milhões por ano. A questão é qual é a base legal para fundamentar o microcrédito produtivo. Porque existia aqui a lei 4.441, do Fundip, do Fundo Municipal de Desenvolvimento, acho que Inclusão e Produção, e essa lei foi revogada. Essa questão do microcrédito produtivo, e depois vai aparecer uma outra situação assim, se baseia em qual regulamentação? Eu gostaria de saber, porque nós não encontramos. Não é que não tenha, mas nós não encontramos, e eu gostaria que fosse enviada essa informação para nós. Pode-se falar sobre isso, mas depois, se puder orientar-nos, eu gostaria de ter essa informação. O mesmo acontece com o item seguinte. Na página seguinte está 158/215, tem uma situação que fala da questão do Bolsa Aluguel, a previsão do Bolsa Aluguel, 2022, 23, 24 e 25, 12 milhões por ano para o atendimento de 2.500 famílias, é a previsão. Atualmente, o benefício varia entre R$ 400 e 600, porém, a previsão de pagamento médio é de 400, sem reajuste no PPA. Obviamente, porque esse reajuste se dá por meio de lei, que tem que ser aprovado nessa casa. Nós poderíamos estudar uma proposta, porque já existe precedente, eu gostaria de sugerir isso, pelo menos, que vocês discutissem, que o Bolsa Aluguel pudesse ser um instrumento por meio de UFMO, assim como a Bolsa Atleta, a Família Acolhedora é. Então, existe uma legislação que faz isso, e aí a gente teria um reajuste anual com o próprio UFMO, a forma como a gente tem de organização dessas questões aqui no município de Osasco. E aí a gente evitaria, talvez, que a gente ficasse tanto tempo
com um bolsa aluguel como foi de R$ 300, e depois tanta discussão para aumentar para R$ 400, um bolsa aluguel, e a gente poderia ter isso de modo mais automático, sem que os munícipes que necessitam tivessem tanta dificuldade. A outra coisa é a gestão do Museu Dimitri, o nosso museu de Osasco, né, Sensu de Lavaux, que a previsão para 2022 é 0, não tem previsão para 2022, e depois 400 mil por ano. De novo, o museu vai ficar parado, ou tem algum projeto, alguma coisa que está previsto para o ano que vem, para já mexer no museu? Acho que precisa dessa previsibilidade aqui para nós. Acho que só mais 2 aqui, teria outros, mas para não estender. 174/215 fala do PIB municipal, o Mário Chiu até brincou com a Jaqueline. O índice recente de 766 milhões aparece agora como índice futuro de 103 bilhões e 100 milhões, um aumento de 13.460%. A gente acha que isso foi um zero a mais que foi digitado ali, mas são números, viu, Bruno Mancini? São números, mas que são importantes a gente tomar cuidado, porque nós depois vamos votar isso, que é um equívoco. E só mais um aqui. A gestão de serviços funerários, a gente só colocou aqui, Éder, porque a gente aprovou uma lei, até foi já tema de debate, a vereadora Juliana discutiu aqui também, a possibilidade do município terceirizar o cemitério municipal. É a possibilidade, apenas um instrumento na lei orgânica para que o município possa fazer o estudo e, se entender que é importante, essa casa vai aprovar um futuro projeto do governo de terceirização. Existe aí um orçamento previsto, eu considero que isso está de acordo, mas era importante a gente estar atento a essa questão, porque também o aumento aí, ele é considerado, e eu acho que, se realmente permanecer no município, esse valor se justifica mesmo, porque está precisando. Então, ou esse aumento, e nisso eu quero parabenizar o governo, porque está tendo um aumento de investimento, mas caso, aí fica um alerta para os vereadores, caso a gente terceirize, esse é o valor que também fica para o município poder investir em outras áreas, né? Então, é só um destaque. Eu disse que era o último, mas eu quero falar só de mais um. 186/478, que talvez seja a maior preocupação nossa aqui. Eu comentei sobre isso aqui na nossa reunião, que é a questão do valor que é destinado para a manutenção, para o funcionamento da Câmara Municipal. A remuneração e benefícios de encargos para 2022, a previsão era de 58 milhões, e para chegar em 2025 com 61 milhões. Variação por ano, a variação das remunerações previstas para a Câmara, 2022-21, um aumento de 2,10%. Depois, no ano seguinte, 0,68%, 2,38% em 24% e 25%, 2,32%. São percentuais abaixo das previstas à Prefeitura, que variam em torno de 40% durante o PPA, ao passo que, 2022 a 2025, a Câmara terá um reajuste de 5,38%. Em 2022, a Câmara ainda vai precisar reajustar, possivelmente, o retroativo de 2020, que, por lei federal, não se podia dar aumento, 20 e 21, por conta da pandemia. E o nosso temor é de que esse valor, de acordo com as normas ali de remuneração, os benefícios e encargos, esse valor não seja suficiente para que a Câmara disponha de recursos para fazer a sua manutenção. Então, eu gostaria só que pudesse olhar isso, em nome aqui da casa, para que a gente não precisasse depois, ao longo do PPA, ter de fazer reajustes que a gente já poderia fazer agora, se for o caso. Então, isso é uma coisa que nos preocupa, para que a gente não tenha depois que ficar fazendo esses ajustes posteriores. Depois, secretário, dá uma olhada nessa questão do 358/478, porque está tendo um aumento ali significativo na limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos, que começa em 2022 com 137 milhões, termina em 2025 com 166 milhões, um aumento de 21%, mas acontece que o atendimento em 22 é de 255.541 e, em 2025, de 260.616.
Ou seja, aumenta só 1,99, mas o orçamento, o custo ali, a despesa, está aumentando 21%. É bastante discrepante, e a gente gostaria que desse atenção a isso. Tem outros pontos, mas está aí na mão do secretário. Gostaria que a equipe desse uma olhada com atenção e, na medida do possível, um retorno sobre esses pontos. A nossa intenção aqui, sempre vale a pena reforçar, é colaborar para que o orçamento, para que o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, aliás, no final, tem algumas indicações da lei de diretrizes orçamentárias. O senhor falou sobre, acho que foi o Bruno, não, foi o Marcelo que falou da questão dos riscos. Tem uma observação importante aí no finalzinho, na penúltima página, sobre os riscos de renúncia de receita com a mudança da legislação federal e com o projeto que está tramitando no Congresso Nacional de reforma tributária. Eu não sei se essa previsibilidade está aí dentro, mas pode haver mudanças que podem mexer nesse orçamento de forma assim considerável, vamos dizer. Então, seria importante, porque pode acontecer uma diminuição na arrecadação e isso tudo mudar. Essa previsibilidade de risco na receita, eu queria só saber se o grupo estava bastante atento a isso. Eu só estava dizendo, então, presidente, e eu concluo aqui, que a nossa proposta aqui é realmente de contribuição. Nós fazemos parte, eu faço parte da base do governo, e, ao questionar isso, a intenção é realmente fazer com que, cada vez mais, assim como já tiveram tantas oficinas e tantas formas de participação, que esse legislativo também quer contribuir para que o Osasco tenha o melhor PPA, se possível, da história, e depois, na execução tanto da lei da diretriz orçamentária quanto a LOA, a gente tenha a maior assertividade possível, porque isso gera muito mais celeridade no processo de execução. Essa era a intenção. Eu agradeço e peço desculpas de ter passado tanto tempo. Obrigado. Eu que agradeço, o nobre vereador Rogério Santos, e, com certeza, eu acho que esse é o caminho. Como Vossa Excelência falou, é base, mas quer contribuir da melhor forma possível, e sabemos que quem ganha com isso é a população e o nosso município. Quero, mais uma vez, aqui agradecer, pessoal técnico, equipe técnica aqui que acompanha as comissões, que está o Márcio, o Alain e o Igor. Agradecer também o Terci, que está aqui. Agradecer o Terci, que está acompanhando aqui, e mande um grande abraço aí ao presidente que está afastado, o presidente Ribamar. Dando continuidade aqui, eu quero convidar o secretário de Planejamento para que responda a pergunta da Juliana, e a tribuna está à disposição. Primeiro, acho que é com muita humildade e serenidade que a gente recebe todos os apontamentos, reconhecendo que, no poder público, a gente sempre pode aprimorar os processos e ampliar o debate. E, Ju, eu fico muito feliz e satisfeito de poder ter oportunidade de ter participado na elaboração e na discussão dessa peça orçamentária, porque a gente conseguiu garantir mais de 1% de recursos para a cultura. Quando a gente fala do orçamento, ele é composto de transferências que são vinculadas, tanto para a saúde, tanto para a educação. Quando a gente retira essas receitas que são vinculadas, Osasco está investindo 1,22% em cultura. E no nosso PPA, a gente tem previsto mais de 6 milhões para fomento de maneira direta, fora o repasse ao Conselho Municipal que a gente estabeleceu durante o nosso governo. Então, a gente olha para trás reconhecendo tudo o que aconteceu e para frente com muita esperança que a gente pode, enfim, reconhecer, valorizar o artista osasquense que, sim, tem grandes talentos em diversos palcos da nossa cidade. Acho que o Bruno vai responder alguns apontamentos do vereador, mas já permanecendo na área da cultura, vereador, 2022 o museu
ele não tem previsto orçamento à sua gestão, porque 2022 vai ser o ano que ele vai ser reformado, vai ser o ano que a gente vai investir para manter vivo o nosso patrimônio cultural, que eu não sei se todos sabem aqui ainda, mas ainda não é reconhecido como patrimônio histórico, não é tombado o nosso museu municipal, e a gente tem esse objetivo, né, de também tombar esse prédio, e a partir daí a gente tem um investimento de custeio com a sua administração. Acho que vou abrir para o meu companheiro de serviço, amigo Bruno Mancini, secretário de Finanças, para estar respondendo alguns apontamentos. Como disse o vereador, são bastante apontamentos contundentes, que a nossa equipe técnica, que fica o meu compromisso público de estar respondendo ao senhor e a essa Casa de Leis. Então, Bruno, responde o que a gente já tem aqui para apontar ao vereador, e a gente fica com esse compromisso assumido, presidente Julião, de trazer na próxima audiência esses apontamentos e esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado, secretário Éder Máximo. Quero passar aqui a palavra para o Bruno Mancini, que é secretário de Finanças do município, para estar respondendo aqui alguns apontamentos, né, dos nobres colegas e do nobre vereador Rogério Santos. Posso aqui, Julião? Já todo mundo me ouve? Bom, obrigado aos vereadores. É sempre muito importante que essa seja uma construção conjunta entre a Câmara e o Executivo. É muito importante essa análise criteriosa, não só dos vereadores, mas das suas equipes técnicas. Então, fico muito feliz. O Mário Chiba já esteve do lado de cá fazendo o orçamento junto com a gente, na época que estava lá na antiga SICA. Então, fico muito feliz de a gente poder ter essa avaliação crítica mesmo. É fundamental que a gente aperfeiçoe esse modelo e possa corrigir essas pequenas divergências que o vereador Rogério apontou e que também possa aperfeiçoar e corrigir também os direcionamentos, né? Os números são importantes, né? Os arredondamentos, as falhas de digitação vão precisar ser corrigidos, mas principalmente a diretriz, né, do que vai ser feito. Eu vou falar um pouquinho sobre os pontos que eu senti que o vereador destacou. A respeito das emendas, havia já um compromisso de aumentar o valor das emendas parlamentares, né? A gente fez essa reunião no início da semana, ou na semana passada, não me recordo, falando da indicação ou emenda. Isso ainda é um ponto polêmico, porque não está disciplinado na nossa lei orgânica como está disciplinado em nível federal, né? Existe uma emenda à Constituição que coloca a emenda impositiva, né, para os deputados e senadores, e no nosso caso, na nossa lei orgânica, isso não está previsto. Então, a gente precisa disciplinar isso melhor. O que a gente consignou é que esses recursos são destinados à indicação direta do parlamentar, para que ele possa interferir diretamente na territorialidade ou numa política específica que seja bandeira do vereador, né? A mandata da Ativoz pode ajudar lá a cultura com a sua emenda para conseguir fortalecer um pouco mais tanto fomento como a difusão cultural. A gente tem programa para todas as diretrizes culturais na cidade. O que eu ia falar também sobre a política de microcrédito, o que foi revogado, né, a partir da legislação ordinária que foi aprovada na legislatura anterior, foi o Fundip, né? O Fundip era um fundo que havia questionamento sobre a sua constitucionalidade, que era uma parcela de todas as compras públicas que a prefeitura fazia, de todas as despesas, portanto, voluntariamente as empresas que participavam das licitações podiam destinar um percentual para esse fundo, que era de desenvolvimento e inclusão produtiva. Agora, a nossa proposta de microcrédito não tem a ver com as compras públicas, que era esse o problema da operacionalização que a gente enfrentava, mas sim a partir dos bancos parceiros, como o Banco do Povo, né, e outras formas de fomento. A gente sabe o quanto vai ser importante
fortalecer esse nosso ambiente econômico de negócios, principalmente agora no enfrentamento da pandemia. Por isso que existe a política de microcrédito. Claro que toda a sua operacionalização vai ter que ser amparada por legislação e, eventualmente, legislação que seja colocada para votação na Câmara. Se não houver já legislação que respalde, haverá necessidade de apresentar isso. Um outro ponto que o vereador colocou muito bem a respeito do Bolsa Aluguel, qual que é a lógica do Bolsa Aluguel, né? O Bolsa Aluguel é um programa transitório, né? No qual a gente remove as pessoas da situação de risco ou em áreas em que vai ser desenvolvido projetos habitacionais de desenvolvimento urbano, de urbanizações, né, das mais variadas, e transitoriamente a pessoa está lá no Bolsa Aluguel para que seja incluído num programa habitacional definitivo, para que haja uma solução definitiva de habitação. Nem sempre essa solução definitiva é o programa habitacional direto, né? Você tem locação social, você tem várias outras ferramentas dependendo do público. É uma ótima sugestão do vereador de indexar isso em UFMO. A gente sabe que, por outro lado, os aluguéis são suscetíveis, submetidos por um outro tipo de indicador que não é o que reajusta o UFMO, que é o IGPM, né? Nosso UFMO, em geral, é reajustada pelo IPCA. Então, são indicadores diferentes, né? Então, a gente precisa discutir direitinho isso, talvez até numa audiência específica da Comissão de Economia e Finanças, de lastrear esses auxílios, essas bolsas, cada qual numa unidade fiscal de medida mais adequada. O Bolsa Aluguel não me parece que indexar em UFMO vai ser bom para a população necessariamente. Então, talvez seja um outro tipo de indexação. Eu acho que teve também uma questão a respeito da reforma tributária, né? A gente considera isso na nossa matriz de riscos fiscais. Uma informação importante para compartilhar é que a nossa suscetibilidade a esse tipo de risco, né, a esse tipo de situação do que a reforma tributária nos impôs, tem diminuído, né? A nossa economia tem se diversificado, tem se pautado por outra dinâmica. A gente tem atraído empresas que têm um outro dinamismo econômico que pode sim manter e até melhorar a nossa performance de arrecadação dependendo da reforma tributária que vai ser aprovada. O que é só importante é a gente manter a vigilância e acompanhar e usar os dispositivos que a legislação nos autoriza de diminuição desses riscos a partir dos contingenciamentos, das repriorizações e do ajuste da nossa despesa, né? Esse é o principal ponto que eu entendo. Eu acho que menos arriscado do que a mudança, né, do domicílio tributário, né, que passa a ser tributado no destino e não na origem das empresas. Isso é muito em virtude da situação de cartões de crédito e que havia uma dependência muito grande da cidade em torno da arrecadação de ISS do Bradesco. O Bradesco hoje representa menos do que já representou no passado. A gente tem grandes empresas do setor de serviços que têm vindo para Osasco e isso tem garantido, né, uma situação fiscal um pouco mais confortável. Eu acho que o que eu tinha anotado registrado de mais relevante era isso. Se houver alguma outra coisa que ficou pendente de resposta, a gente encaminha oportunamente. Fico muito feliz da gente ter um debate tão qualificado como esse. Isso é fruto da qualificada representação do povo que a gente tem na nossa cidade. Obrigado, Adalto, Juliana e Rogério pelas falas e os demais também que estão aí presentes. Muito obrigado, secretário Bruno Mancini. Aproveito para parabenizar pelos trabalhos, a toda a sua equipe também. Nós vamos passar para a pergunta do público e resposta do secretário de Finanças. Então, chegou aqui na minha mesa, né, as pessoas que estão nos assistindo aí pela TV Câmara, pelo Facebook. Mas, na verdade, não tem perguntas, mas tem aqui
alguns internautas aí que a gente vai só mencionar aqui o nome deles, né, a participação, e a gente também quer agradecer a participação e dedicação e interesse, e ter esse interesse em saber como anda os planejamentos da nossa cidade e atuação de finanças. É o Kimberly, Adilson, aí tem aqui Fatos Charroeste, Alexander, a Kátia, o Adeni e, novamente, a Kátia. Muitas das vezes está parabenizando a equipe aí, o Bruno, o Marcelo, e o Éder e toda a sua equipe. E agora quero também aqui dizer, né, que vai ter a próxima audiência pública, né? De repente tem alguém que fez algum apontamento, né, e queira trazer aqui outros esclarecimentos. Na próxima audiência pública vai ser no dia 26/8/2021, às 19 horas. Quero também aqui deixar os meus sentimentos a todos aqueles que perderam seus entes queridos, né, pela pandemia, Covid-19, e agradecer os nobres vereadores, né, os palestrantes e os demais participantes dessa audiência pública. Agradeço os munícipes, que por meio da TV Câmara e das redes sociais prestigiaram essa audiência pública, por videoconferência também, né. Agradeço os senhores servidores dessa Câmara, que organizaram o trabalho nessa audiência pública, e boa noite a todos, né? E não poderia também de agradecer mais uma vez aqui o secretário de Planejamento, o Éder, o adjunto, né, o Dr. Luiz, o Marcelo, a Jéssica, toda a sua equipe, os nobres vereadores, o Rogério Totô, o Rogério Santos, o vereador Adaldo Totô, a vereadora Juliana da Ativoz, o vereador que está secretariando essa audiência, Fábio Cherian, e toda a sua equipe que está acompanhando, né? A equipe de comunicação. E desejar aqui uma ótima noite a todos. Declaro encerrada a presente audiência pública. Forte abraço a todos. Ótima noite.